Só casei com essa porca gorda por pena. Ninguém mais queria ela. Ela devia me agradecer todo dia por eu ter dado uma chance para ela. Essas palavras saíram da boca do meu genro durante um almoço de Dia das Mães. A família dele inteira riu. Minha filha Beatriz abaixou a cabeça e começou a chorar em silêncio. Eu me levantei devagar, sorrindo, e disse algo que acabou com os sorrisos deles para sempre. O sorriso morreu no rosto de cada um. Meu genro ficou branco como papel. Me chamo Carmen Souza. Tenho 60 anos. Sou dona da Souza em Filhos Esquadrias, uma fábrica de portas e janelas de alumínio aqui em Joinville, Santa Catarina. Começamos eu e meu marido há 32 anos, trabalhando numa garagem alugada. Quando ele morreu, eu tinha 42 anos e 3 filhos para criar sozinha. O Rodrigo, o mais velho, hoje trabalha comigo na fábrica. O Pedro, do meio, é advogado. E a Beatriz, minha caçula, tinha só 8 anos quando ficou órfã de pai. Todo mundo disse que eu ia falir, que mulher não entendia de negócio, que eu devia vender tudo e arrumar um emprego de verdade. Eu não vendi. Trabalhei até não aguentar mais. E quando achava que não aguentava, trabalhava mais um pouco. Hoje tenho 47 funcionários e forneço esquadrias para construtoras de Santa Catarina e Paraná inteiros. Mas nada disso importa quando você vê sua filha sendo destruída aos poucos por um homem que diz que a ama. Beatriz sempre foi diferente das outras meninas. Não era a mais magra da turma, não era a mais popular, mas era a mais inteligente. Desde pequena, ela tinha uma curiosidade que não cabia dentro dela. Aos 12 anos, já me ajudava a fazer orçamento na fábrica. Calculava metragem, conferia nota fiscal, organizava pedido. Aos 18, passou no vestibular de Engenharia Civil na UDESC com a 3ª maior nota. Eu guardo uma foto dela na gaveta do meu escritório. Ela tem 9 anos nessa foto. Está sorrindo com os 2 dentes da frente faltando, segurando um certificado de melhor aluna da escola. Os olhos dela brilhavam como se o mundo inteiro fosse dela, como se nada pudesse apagar aquela luz. Essa foto ainda está na minha gaveta, mas a menina dessa foto demorou muitos anos para voltar. Quando Beatriz tinha 11 anos, os meninos da escola faziam um ranking das meninas, da mais bonita até a mais feia. A Bia sempre ficava em último, sempre. Como se o valor dela pudesse ser medido assim, numa lista feita por moleques que mal sabiam amarrar o próprio tênis. Mas o pior foi no dia do papel. Ela chegou em casa num fim de tarde de quinta-feira, foi direto pro quarto, trancou a porta. Eu bati. Filha, abre pra mãe. Ela não respondeu. Abri com a chave reserva. Encontrei minha filha sentada na cama, segurando um papel amassado, chorando em silêncio. Aquele choro que não faz barulho porque já desistiu de pedir ajuda. Peguei o papel da mão dela. Cuidado. Carga larga. Tinham colado nas costas dela durante o recreio. Ela passou o dia inteiro andando pela escola com aquilo. Todo mundo viu. Todo mundo riu. Ela só descobriu no banheiro, no final da aula, quando viu no espelho. Mãe, por que eu nasci assim? Eu não soube responder. Só abracei ela e chorei junto. Porque às vezes a dor de mãe não tem palavra, só tem presença. Ela me pediu para não fazer nada, disse que ia piorar, que iam chamar ela de chorona. Eu não fiz nada, até hoje me arrependo. A partir daquele dia, minha filha mudou. Parou de usar as roupas coloridas que gostava. Começou a usar só preto, cinza, marrom. Roupa larga que escondia tudo. Parou de sorrir em foto. Quando alguém tirava foto dela, ela desviava o rosto. Parou de ir em festa. Parou de sair com as amigas. Mergulhou nos estudos como se as notas fossem um escudo. E eram. Porque quando você é a mais inteligente, pelo menos tem isso. Pelo menos tem alguma coisa que não podem tirar de você. Se formou melhor aluna do ensino médio. Passou no vestibular de primeira. Virou engenheira brilhante, daquelas que os clientes pedem pelo nome. Mas por dentro, aquela ferida de adolescência nunca cicatrizou. E o Renato Barreto sabia exatamente onde apertar. Você já confiou demais em alguém que não merecia? Me conta nos comentários. Eu quero te ouvir. Beatriz conheceu o Renato em maio de 2 anos atrás. Foi no casamento de uma prima dela, num sítio em Jaraguá do Sul. Uma festa simples, bonita, família reunida, churrasco, música ao vivo. A Bia estava usando um vestido florido que a gente tinha escolhido juntas. Era justo, valorizava as curvas dela,
E eu lembro de ter pensado como minha filha estava bonita naquele dia. Eu vi quando ele se aproximou. Estava na mesa dos convidados conversando com uma tia, mas meu olho de mãe sempre fica na filha. Sempre. Ele estava na mesa de doces, fingindo escolher um brigadeiro, mas olhando para ela. Alto, cabelo escuro arrumado com gel, barba feita, roupa alinhada. Tinha aquele tipo de beleza genérica de homem que nunca precisou se esforçar para nada na vida. O tipo de homem que sabe que é bonito e usa isso como ferramenta. Eu observei de longe a conversa. Vi a Bia rindo, corando, mexendo no cabelo. Vi ele se inclinando para falar no ouvido dela, bem perto. Vi os olhos dela brilhando de um jeito que eu não via há anos. E eu senti. Mãe sente. Não sei explicar direito, mas é uma coisa no estômago que aperta e diz, cuidado. No final da festa, ela veio até mim radiante. Mãe, conheci uma pessoa. Eu abracei ela, senti o coração dela batendo acelerado. É? Conta. Ele se chama Renato. Disse que eu sou diferente de todas as mulheres que ele conhece. Que eu tenho substância. Que ele está cansado de mulher fútil que só se importa com aparência. Eu forcei um sorriso. Que bom, filha. Mas por dentro, aquele aperto no estômago aumentou. Porque eu conhecia esse tipo de elogio. O elogio que parece cumprimento, mas esconde uma crítica. O elogio que diz, você é valiosa apesar de não ser bonita. Você é especial porque não é como as outras. Como se ser diferente das outras fosse um consolo. Eu quis dizer tanta coisa. Quis falar, filha, homem que começa falando mal de outras mulheres para te elogiar não presta. Homem que te faz sentir sortuda de ser escolhida não presta. Mas não disse, porque se eu atacasse ele naquele momento, ia perder ela. Ela ia se fechar. Então só abracei de novo e disse, fica feliz, minha filha. Você merece. E ela merecia. Alguém que a visse de verdade. Que visse a inteligência, a bondade, a beleza, tudo junto. Não separado. Não apesar de. Mas o Renato não era esse alguém. O nome dele era Renato Barreto. Tinha 30 anos quando conheceu minha filha, que tinha 24. Era filho de uma família que se achava importante em Joinville. Sobrenome conhecido, mas dinheiro acabado. O pai, seu Osvaldo, tinha sido dono de uma transportadora que faliu há mais de 10 anos. Começou a beber depois da falência, parou quando o médico ameaçou, mas nunca voltou a ser o que era. A mãe, Dona Mércia, tinha sido presidente de clube social, daqueles clubes de cidade pequena onde as madames se encontram para tomar chá e fofocar. Ela ainda se vestia como se tivesse dinheiro, bolsa de marca, joias no pescoço. Mas todo mundo sabia que a bolsa era velha e as joias eram da época de ouro. Aparência. Era tudo sobre aparência. E o Renato tinha aprendido bem a lição. Ele tinha começado faculdade de administração e largado no 3º semestre. Começou direito e largou no 2º. Dizia que faculdade era perda de tempo, que os grandes empresários não tinham diploma, que o que importava era visão de negócio, networking. Na prática, vivia de mesada escondida dos pais e de promessas de negócios que nunca saíam do papel. Sempre estava fechando uma parceria. Sempre estava a um passo de abrir a própria empresa. Mas nunca fechava. Nunca abria. E a Bia não sabia disso no começo. Ela só via um homem bonito, bem vestido, que falava bem. Um homem que tinha dito que ela era especial. E depois de tantos anos se sentindo invisível, ser vista era tudo que ela queria, mesmo que fosse por olhos errados. Os primeiros meses de namoro foram uma montanha-russa. Renato demorava horas para responder mensagem, às vezes dias. A Bia ficava ansiosa, olhando o celular de 5 em 5 minutos. Inventava desculpas para ele. Deve estar ocupado com os negócios, deve estar em reunião. Quando ele finalmente respondia, ela ficava radiante, como se tivesse ganhado um prêmio. Eu via isso e me mordia por dentro, porque eu conhecia esse jogo. O jogo de dar migalha para a pessoa ficar sempre com fome. Um sábado ele cancelou um jantar em cima da hora. Era aniversário de namoro de 1 mês. A Bia tinha comprado roupa nova, tinha ido no salão, tinha feito as unhas. Estava pronta desde as 6 da tarde. Às 7h30, ele mandou mensagem dizendo que tinha surgido um jantar com investidores. Não pediu desculpa. Só disse, a gente se fala depois. Ela chorou a noite inteira.
Eu ouvi do meu quarto. No domingo de manhã, apareceu na minha casa. Olhos inchados. Mãe, eu não sei o que eu faço de errado. Eu segurei a mão dela. Filha, você não faz nada de errado, mas eu devo fazer. Ele é tão ocupado. E eu fico cobrando atenção como uma criança. Você não está cobrando atenção. Você está pedindo respeito. É diferente. Ela balançou a cabeça. Você não entende, mãe. Ele vem de família importante. Tem padrões altos. Eu preciso me esforçar mais. Eu quis gritar. Mas quando a gente está apaixonado, a gente é surdo. Então só disse: toma cuidado, filha. Um mês depois, Renato veio jantar na minha casa. Disse que queria conhecer a família direito. Chegou com vinho barato e sorriso de vendedor. Apertou minha mão com força demais, daquele jeito que homem inseguro faz para parecer confiante. Durante o jantar, falou mais que todo mundo junto. Projetos, parcerias, negócios que ia abrir, importação e exportação, consultoria empresarial, tudo vago, tudo no futuro. Meu filho Rodrigo, que é o mais velho e trabalha comigo na fábrica, perguntou: e onde você trabalha atualmente? Renato desviou o olhar. Estou em transição. Saí do último emprego porque não estava alinhado com meus objetivos. Agora estou avaliando oportunidades. Rodrigo me olhou de canto. Eu olhei de volta. A gente não precisava falar. A gente já sabia. Mas a Bia não viu. Ela só via o homem que tinha escolhido ela. No final do jantar, Renato fez um discurso. Dona Carmen, sua filha é incrível. Tem tanta mulher fútil por aí, só preocupada com aparência. A Bia tem cérebro, tem profundidade. Para mim, isso vale mais que qualquer coisa. A Bia sorriu. O elogio que sempre quis. Mas eu entendi a mensagem real. Você não é bonita, mas pelo menos é inteligente. Naquela noite, depois que ele foi embora, a Bia perguntou: mãe, o que você achou dele? Eu respirei fundo. Ele fala bem, né? Ele é muito inteligente. Eu forcei um sorriso. Só toma cuidado, filha. Às vezes as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Ela franziu a testa. Que isso, mãe? Ele é diferente. Eu não disse mais nada. Nos meses seguintes, a Bia começou a mudar. Devagar, mas mudou. Primeiro foram as roupas. Ela tinha vestidos que gostava. Estampados, coloridos. Parou de usar. Começou a usar só roupa folgada, escura, que escondia tudo. Eu perguntei por quê. Ela disse que estava querendo um estilo mais discreto, mais maduro. Depois foi o cabelo. A Bia tinha cabelo cacheado, lindo, cheio de volume. Um dia ela chegou com o cabelo liso, escorrido. Filha, o que você fez? Ela passou a mão no cabelo. Alisei. Renato disse que cacheado parece bagunçado, que liso é mais elegante. Eu engoli o que queria dizer. Ficou bonito, mas não ficou. Ela parecia outra pessoa, como se estivesse usando fantasia. Depois foram as amigas. A Bia tinha um grupo de amigas da faculdade. Toda sexta se encontravam para jantar, tomar vinho, colocar a fofoca em dia. De repente parou de ir. Perguntei por quê. Aquele grupo é muito fútil, mãe. Só falam de besteira. Renato disse que eu mereço amizades melhores. As amigas eram engenheiras, arquitetas, administradoras. Mas não eram boas o suficiente para o Renato. E aos poucos, minha filha foi se apagando. Foi ficando menor. Foi desaparecendo dentro da própria vida. Eu fiquei observando, contando os dias, esperando o momento certo, porque homem assim sempre escorrega. Eu só precisava esperar. Escreve o nome da sua cidade nos comentários. Eu gosto de saber de onde vocês estão me ouvindo. Em novembro, 6 meses depois de terem começado a namorar, Renato pediu a Bia em noivado. Foi numa tarde de domingo, na casa dos pais dele. Um almoço em família. A Bia me ligou na quinta pedindo para eu ir junto. Mãe, por favor, eu preciso de você lá. Cheguei pontual. A casa era grande, antiga, no centro de Joinville, estilo colonial. Tinha sido bonita um dia, mas agora estava desbotada, pintura descascando, jardim mal cuidado, móveis que já foram elegantes, mas agora estavam só velhos. Dona Mércia me recebeu na porta. Que bom que pôde vir, Carmen. Imagino como deve ser difícil tirar um tempo do trabalho. Eu sorri. Não foi difícil. Eu sei delegar. Ela não gostou. Deu aquele sorriso falso e me conduziu para a sala. O almoço foi tenso. Dona Mércia e seu Osvaldo nas pontas da mesa. Renato e Bia de um lado. Eu do outro.
sozinha. A conversa girou em torno dos tempos áureos da família Barreto, quando tinham a transportadora, quando tinham dinheiro. Cada frase começava com "na nossa época" ou "quando a gente ainda tinha". Ninguém perguntou nada sobre a fábrica, ninguém perguntou sobre o trabalho da Bia. Era como se a gente não existisse. Na sobremesa, Renato tirou uma caixinha do bolso. Pequena, veludo vermelho. Meu coração apertou. Ele abriu. Era um anel. Simples. Prata, não ouro. Pedra pequena. Dava para ver que não era caro. Beatriz Souza, você quer casar comigo? Ela disse sim, chorando. Abraçou ele. Dona Mércia aplaudiu. Seu Osvaldo levantou a taça. Dona Mércia abraçou a Bia. Sussurrou no ouvido dela, mas eu ouvi. Que bom que Renato encontrou alguém pé no chão. Pé no chão. Tradução. Alguém que não vai exigir muito. Alguém que vai aceitar o pouco. Na volta para casa, a Bia não parava de olhar o anel. Está feliz, filha? Estou, mãe. Finalmente alguém me escolheu. Essa frase me partiu o coração, como se ela fosse um objeto na prateleira esperando ser levado. Você sempre foi escolhida, filha. Por mim, pelos seus irmãos, pelas amigas. Ela sorriu. Mas não é a mesma coisa, mãe. E não era. O amor de mãe parece obrigação. O de homem precisa ser conquistado, merecido. Ela ia passar os próximos 2 anos tentando merecer. O casamento foi marcado para dezembro, 1 mês depois do noivado. Bia queria mais tempo. Renato insistiu. Dona Mércia organizou tudo. Escolheu o lugar, a decoração, o buffet, a música. A Bia só assinava onde mandavam. No dia do casamento, ela estava linda de vestido branco, cabelo liso preso num coque, maquiagem suave. Mas quando olhei nos olhos dela, vi medo. Está tudo bem, filha? Ela assentiu rápido demais. Tá sim, mãe. Só nervoso normal. Segurei a mão dela, gelada. Filha, olha para mim. Ela olhou. Se você não quer fazer isso, a gente sai agora. Entra no carro e sai. Não importa quem está lá dentro. Você é a única coisa que me importa. Por um segundo, vi a dúvida. Vi ela pensando, considerando. Mas então sorriu aquele sorriso triste. Eu quero, mãe. Eu amo ele. Entramos na igreja. Entreguei ela para o Renato. O beijo foi rápido, mecânico. Eu soube naquele momento que ela não estava feliz. Na festa, o Renato ficou no celular a maior parte do tempo. Quando não estava no celular, estava bebendo com os primos. No final da noite, abracei minha filha. Seja feliz. Ela me abraçou apertado. Vou tentar, mãe. Tentar. Como se felicidade fosse questão de esforço. Naquela noite fui para casa sozinha. Sentei no jardim, olhei as estrelas e chorei. Porque tinha entregado minha filha para um homem que não ia cuidar dela. E eu sabia. Mas o que eu não sabia é que aquilo era só o começo. 1 mês depois do casamento, fui visitar a Bia no apartamento. Quando ela abriu a porta, levei um susto. Tinha emagrecido. Muito. Olheiras fundas. Cabelo de qualquer jeito. Filha, você está bem? Ela forçou um sorriso. Tô sim, mãe. Só cansada. O apartamento era bonito, amplo, sala grande com varanda, cozinha planejada. Mas não tinha nada da Bia ali. A decoração era impessoal. Bege, branco, cinza. Parecia hotel. Ficou bonito, filha. Ela olhou ao redor. Dona Mércia me ajudou a decorar. E você? O que você escolheu? Ela caminhou até a janela da cozinha. Apontou para um vasinho pequeno. Uma suculenta. Isso aqui. Só isso? Ela deu de ombros. Renato diz que eu não tenho jeito para decoração. E o trabalho? Vai voltar para a fábrica? Ela balançou a cabeça. Renato acha melhor eu dar um tempo. Diz que esposa de verdade fica em casa. Que é humilhante eu trabalhar para minha própria mãe. E ele consegue te sustentar? Ela desviou o olhar. Ele está fechando uns negócios. Vai dar certo. Quando fui embora, ela segurou o abraço mais tempo que o normal, como se estivesse pedindo socorro sem falar. Desci no elevador, entrei no carro, e só então deixei as lágrimas caírem, porque eu estava vendo minha filha desaparecer. Em janeiro recebi um telefonema do seu Osvaldo, 12h de uma terça. Dona Carmen, aqui é Osvaldo Barreto. Eu queria te avisar uma coisa. Sobre o Renato. A voz dele estava cansada, derrotada.
Eu despedi ele hoje. Ele trabalhava comigo no escritório, fazendo uns bicos, mas não fazia nada. Chegava tarde, saía cedo, passava o dia no celular. Hoje eu disse que ou trabalhava ou saía. Ele gritou comigo. Disse que eu sou um fracassado. Bateu a porta. Silêncio. Carmen. Meu filho não presta. A voz dele falhou. Eu criei ele errado. A Mércia mimou demais. Eu não corrigi. E agora é tarde. Seu Osvaldo, eu só queria que você soubesse, porque a Beatriz é uma boa moça, e eu tenho medo do que ele vai fazer com ela. Silêncio longo. Se um dia você precisar de testemunha, eu testemunho. Desligou. Guardei essa conversa na memória. Ia precisar dela. Uma semana depois, a Bia apareceu na fábrica. Quinta de manhã. Olheiras fundas. Chorando em silêncio. Filha! Ela fechou a porta do meu escritório. Sentou. Começou a chorar mais forte. Eu não aguento mais, mãe. Não aguento o quê? Ele. A casa. Tudo. O que ele fez? Ela limpou as lágrimas. Ele não faz nada. Esse é o problema. Acorda meio-dia. TV e videogame o dia todo. Eu limpo, ele suja. Eu cozinho, ele reclama. Quando pergunto sobre trabalho, ele grita. E o dinheiro? Como vocês pagam as contas? Silêncio. Beatriz. Como estão pagando as contas? Ela baixou a cabeça. Eu tenho uma reserva. Herança do pai. Estou usando. Mãe, preciso voltar a trabalhar. Preciso voltar para a fábrica. Claro que você pode voltar. Quando quiser. Mas tem uma coisa. Não conta pro Renato quanto eu ganho. Se ele souber que ganho mais que ele, o ego vai ficar machucado. Filha, o ego dele não paga aluguel. Eu sei. Mas por favor. Ela voltou a trabalhar. Aos poucos, voltou a sorrir. Mas era uma sombra do que tinha sido. Todo dia, 6 da tarde, o Renato vinha buscar ela. Buzinava lá embaixo. Ela pegava a bolsa correndo. Um dia, seu Antônio, nosso mestre de obras, me procurou. Dona Carmen, posso falar uma coisa? É sobre a Bia. Aquele marido dela não trata ela bem. Como assim? Uma vez ela demorou 5 minutos para descer porque estava fechando um e-mail. Ele buzinou sem parar. Gritou com ela na frente de todo mundo. Chamou de irresponsável. Meu sangue ferveu. Naquela noite, abri uma conta poupança no nome da Bia. Todo mês depositava uma grana extra. Dinheiro de emergência. Para quando ela decidisse sair. Guardei todos os comprovantes. Tudo que provava que ela sustentava a casa. Meses depois, ela chegou na fábrica destruída. Ele disse que eu só sirvo para alguma coisa porque trabalho. Que pelo menos agora sou útil. Eu apertei os punhos. Ontem brigamos. Cheguei tarde porque fechei um contrato. Ele disse que prefiro trabalhar do que ficar com ele. E você disse o quê? Que eu trabalho para pagar as contas. Que alguém tem que trabalhar. Pausa. Ele jogou um copo na parede. Do lado da minha cabeça. Eu limpei os cacos sozinha enquanto ele dormia. Meu corpo gelou. Beatriz, isso não é casamento. Isso é prisão. E vou para onde? Todo mundo vai dizer que não fui boa esposa. Todo mundo ou você? Ela não respondeu. Naquela noite peguei a foto dela com 9 anos. Eu vou te tirar de lá, minha filha. Nem que eu tenha que derrubar ele na frente de todo mundo. Eu não sabia que ia ter essa chance em menos de um mês. Você já sentiu que carregava o peso sozinha? Me conta sua história nos comentários. 1ª semana de maio. 1 ano e 5 meses de casados. A Bia estava no limite. Na quarta, Dona Mércia me ligou. Carmen, precisamos conversar sobre sua filha. Ela está trabalhando demais. Renato se sente abandonado. As prioridades dela incluem pagar as contas que seu filho não consegue pagar, Mércia. Isso é um absurdo. Renato está passando por fase difícil. Precisa de apoio. Fase difícil é desculpa de vagabundo. Seu filho tem 32 anos. Não trabalha há 4 meses. Minha filha sustenta tudo. E ele diz que ela não serve para nada. Você não sabe de nada. Eu sei o que minha filha me conta. E sei que seu filho é um parasita. Desliguei. Naquela tarde, a Bia apareceu no meu escritório. Mãe, Dona Mércia está organizando almoço de Dia das Mães. Domingo. Família toda. Você quer ir? Não. Queria passar com você. Mas Renato insiste. Olhei para minha filha quebrada. Eu vou junto. Mãe, não precisa. Precisa sim. Você não vai entrar na cova dos leões sozinha. Na sexta à noite não consegui dormir.
3 da manhã, fui pro escritório. Peguei a foto da Bia com 9 anos. Fiquei olhando. Depois, abri uma pasta no computador. Contra-cheques, comprovantes, e-mails do trabalho, cópia do contrato de aluguel no nome dela, recibos de tudo. Imprimi. Organizei numa pasta. Se ele humilhasse ela de novo, eu ia ter munição. Domingo, Dia das Mães, céu cinza, frio. Vesti blazer escuro, calça social. Se ia ter briga, eu ia estar vestida pra guerra. Coloquei a pasta na bolsa, olhei no espelho. Eu já perdi meu marido. Não vou perder minha filha. Cheguei na casa da dona Mércia ao meio-dia. Casa grande, antiga, portão enferrujado, pintura descascando. A família Barreto completa. Mais de 20 pessoas. Dona Mércia com vestido de festa e pérolas. Seu Osvaldo com terno cinza, olhar distante. E no canto, minha Beatriz, vestido bege sem graça, cabelo preso, olhando pro chão. Renato do outro lado, rindo com os primos, cerveja na mão. Nem olhou quando cheguei. Dona Mércia se aproximou. Carmen, que bom que pôde vir. Sei que é difícil tirar tempo de uma fábrica. Não é difícil quando a gente sabe delegar. O sorriso dela tremeu. Sentei ao lado da Bia. Segurei a mão dela por baixo da mesa. Gelada. Tremendo. Está tudo bem, sussurrei. Ela balançou a cabeça que não. O almoço foi servido. Mesa enorme, toalha branca, porcelana, talheres de prata. Tudo para mostrar classe. Mas eu via a realidade. Pratos desiguais. Talheres que não combinavam. Toalha manchada disfarçada pelas flores. Fachada de riqueza que não existia mais. A comida estava boa. Feijoada, arroz, farofa, couve. A conversa era sobre o passado. Ninguém perguntou nada para Beatriz, como se ela não existisse. Até que o tio Maurício, gordinho de bigode, olhou para o Renato. E aí, Renato, já fechou aquele negócio? Renato, meio bêbado, acenou. Tá encaminhado, tio. Questão de tempo. O tio riu. Sempre é questão de tempo. E enquanto isso, quem paga as contas? A mesa riu. Renato ficou vermelho. Um primo cutucou. É verdade que é a Bia que paga tudo? Mais risadas. A Bia afundou na cadeira. O tio Maurício continuou. Mas, Renato, como você foi se interessar pela Bia? Ela não é o tipo que você pegava antes, daquelas magrinhas de academia. Silêncio. Todo mundo esperando. Sangue na água. E o Renato, bêbado, humilhado, sem filtro, falou. Casei com essa porca gorda por pena. Ninguém mais queria ela. Ela devia me agradecer todo dia por eu ter dado uma chance para ela. O mundo parou. Ninguém respirou. E então, a família começou a rir. Primeiro o tio Maurício, depois os primos, depois as tias, um por um, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Dona Mércia tampou a boca, mas os olhos brilhavam. Ai, filho, você é terrível. Até seu Osvaldo deu um sorriso sem graça. E a Beatriz? Minha Beatriz. Abaixou a cabeça, lágrimas caindo no prato, ombros tremendo, sem fazer som. Tinha aprendido a chorar em silêncio. Eu olhei para ela, para a família rindo, para o Renato sorrindo vitorioso, e senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Uma calma absoluta, uma clareza perfeita. O barulho sumiu. Tudo ficou em câmera lenta. Coloquei a mão na bolsa. Senti a pasta de documentos. Me levantei, devagar. Todo mundo parou de rir. Me olharam. Eu sorri. O mesmo sorriso deles. Renato. Você terminou? Ele confuso. O quê? Pergunto se terminou. Se já disse tudo o que queria sobre minha filha. O sorriso dele morreu. Dona Carmen, foi só uma piada. Piada. Certo. Dei um passo em direção a ele, a mesa inteira em silêncio. Já que estamos fazendo piadas, deixa eu contar uma. Todos os olhos em mim. Essa porca gorda que vocês acabaram de rir é a única razão pela qual o Renato ainda tem um teto sobre a cabeça. Silêncio absoluto. Ela paga o aluguel do apartamento, a comida, a luz, a água, as cervejas que ele bebe o dia inteiro enquanto fica em casa sem fazer nada. Dona Mércia tentou interromper. Isso é um absurdo. Fica quieta, Mércia. Você vai ouvir. Ela fechou a boca, chocada. Ninguém falava assim com ela. Continuei. Renato está desempregado há 4 meses.
Antes disso, foi demitido pelo próprio pai porque não conseguia fazer nem tarefas básicas. Olhei para o seu Osvaldo. Não é verdade, Osvaldo? Todos olharam para ele. Osvaldo ficou em silêncio. Depois levantou. Devagar. Velho, cansado. É verdade. Mércia virou furiosa. Osvaldo! Ele olhou para a esposa. Chega, Mércia. Chega de mentir. Olhou para a mesa. Para a família. Para o filho. Tudo o que ela disse é verdade. Eu despedi meu filho porque ele não fazia nada. Chegava tarde, saía cedo, passava o dia no celular. Quando cobrei, ele gritou comigo. Disse que eu era um fracassado. Renato ficou pálido. Pai? Osvaldo continuou. Você casou com uma mulher que te sustenta, que trabalha 12 horas para pagar suas contas, e você chama ela de porca gorda na frente de todo mundo. Silêncio mortal. Eu tenho vergonha de você, Renato. Vergonha de ter criado um homem assim. Osvaldo se sentou. Não olhou mais para ninguém. O próprio pai tinha confirmado tudo. Continuei. Já que estamos contando verdades, vou contar mais uma. Abri a bolsa, tirei a pasta, joguei na mesa. Aqui estão os comprovantes, contra-cheques dela, recibos de aluguel, notas fiscais de tudo que ela pagou nos últimos 2 anos. Empurrei a pasta para o meio. Quem quiser conferir, fique à vontade. Ninguém se moveu. Olhei para cada um deles. Mércia pálida. Tio Maurício de cabeça baixa. Os primos sem graça. A única piada aqui é esse homem que chama minha filha de porca gorda quando não consegue nem pagar um boleto sozinho. Renato tentou falar. Carmen, isso não é... Não acabei. Ele fechou a boca. O apartamento onde eles moram está no nome da Beatriz. Ela pagou o depósito. Ela paga o aluguel. Se ela quiser, você está na rua amanhã de manhã. O rosto dele desmoronou. Virei para Beatriz. Ela me olhava com os olhos arregalados, mas tinha um brilho que eu não via há muito tempo. Levanta, filha. Ela hesitou. Levanta. Já é suficiente. Ela se levantou, tremendo. Peguei a mão dela. Nós vamos embora agora. Começamos a caminhar. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Estátuas. Dona Mércia finalmente encontrou a voz. Vocês não podem sair assim. Isso é um escândalo. Eu parei. Virei para ela. Escândalo é seu filho humilhar a esposa na frente de 20 pessoas e todo mundo rir. Escândalo é essa família inteira fingir que está tudo bem. Na porta do jardim, me virei uma última vez. Olhei direto para o Renato. Feliz Dia das Mães para quem merece ser feliz. Saímos. Atravessamos o jardim. A sala. A porta da frente. Ninguém veio atrás. Porque pela primeira vez na vida deles, alguém tinha falado a verdade. E eles não sabiam o que fazer com isso. E você, se visse sua filha sendo humilhada assim, o que você teria feito? Me conta nos comentários. Caminhamos até o carro em silêncio. A Beatriz ao meu lado, passos lentos, como se estivesse em transe. Abri a porta do passageiro para ela. Ela entrou sem falar. Eu contornei, entrei do meu lado, fechei a porta. Fiquei ali, mãos no volante, sem ligar o carro, só respirando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Do meu lado, a Bia chorava. Não aquele choro abafado que ela tinha aprendido a fazer. Era um choro alto, desesperado, de quem segurou por tempo demais e agora não consegue mais segurar. Deixei ela chorar. Às vezes a gente precisa esvaziar antes de encher de novo. Depois de uns 10 minutos, o choro foi diminuindo. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Olhou para mim. Por que você fez isso? Porque ninguém mais ia fazer. Porque você não ia fazer. E porque eu não aguento mais ver você se destruindo. Mas agora ele vai me odiar. A família inteira vai me odiar. Olhei para ela. E daí? Eles já te tratavam como lixo. Qual é a diferença? Ela não respondeu. Liguei o carro. Saímos em silêncio. Ela ficou olhando pela janela. As árvores passando. O mundo continuando, indiferente ao que tinha acabado de acontecer. Filha, olha para mim. Ela olhou. Os olhos inchados, vermelhos, mas ainda bonitos. Ainda os olhos da minha menina. Você não é o que ele disse. Você nunca foi. Você é inteligente, competente, trabalhadora, bonita. Mãe, eu não sou bonita. Você é. E mesmo que não fosse, isso não define seu valor. Mas você é bonita.
E eu vou repetir isso todo dia até você acreditar. Ela desabou, jogou os braços ao meu redor e chorou de novo. Mas dessa vez era diferente. Era um choro de alívio, de quem finalmente pode mostrar a ferida sem medo de ser julgada. Segurei ela, acariciei o cabelo, deixei chorar o quanto precisasse. Vamos para casa, minha filha. Você vai ficar comigo o tempo que precisar. Ela assentiu contra meu ombro. Liguei o carro. Saímos dali. No retrovisor, vi a casa dos Barreto ficando para trás e senti que algo tinha mudado. Algo profundo, irreversível. Chegamos em casa meia hora depois. A Bia ainda estava quieta, meio perdida, como quem acordou de um pesadelo e ainda não sabe se está acordada mesmo. Vem, filha. Vou te mostrar seu quarto. Meu quarto? Eu nunca desmanchei seu quarto. Está tudo como você deixou. Subimos a escada. Abri a porta do quarto dela. Ela entrou devagar, olhando tudo. A cama com a colcha florida, a estante com os livros de engenharia, os pôsteres de bandas que ela colava na parede quando tinha 16 anos, a mesa de estudos embaixo da janela. Parece que eu nunca saí. Esse quarto sempre foi seu. Sempre vai ser. Ela se sentou na cama, passou a mão na colcha, como se estivesse tocando uma lembrança. Mãe, eu tenho medo. Medo de quê? De que ele tenha razão, de que ninguém mais vai me querer, de que eu vou morrer sozinha. Sentei ao lado dela na cama. Peguei as mãos dela entre as minhas. Escuta o que eu vou te dizer. Você sobreviveu a 2 anos com um homem que te destruía todo dia. Você acordava e enfrentava aquilo. Você trabalhava, pagava as contas, mantinha tudo funcionando enquanto ele te diminuía. Você é mais forte do que imagina. Às vezes eu esquecia disso, porque ele fazia você esquecer. Era parte do jogo dele, te convencer de que você era fraca para você depender dele. Ela deitou na cama, encolheu as pernas. Parecia uma criança. Descansa um pouco. Eu vou estar aqui embaixo se você precisar. Desci pro andar de baixo, sentei no sofá da sala, peguei meu celular. 23 ligações perdidas, 41 mensagens, todas do Renato. Abri as mensagens, uma pior que a outra. Bloqueei o número no meu celular, WhatsApp, telefone, Instagram, tudo. Pelo menos comigo ele não ia mais falar. À noite preparei um jantar leve, sopa e pão. Subi para chamar a Bia. Ela estava acordada, olhando para o teto. Vem jantar. Não tô com fome. Eu sei, mas precisa comer alguma coisa. Ela desceu comigo. Sentamos na cozinha. Ela mexia a sopa com a colher, mas não comia. Só ficava fazendo círculos no prato. O telefone dela, que estava na mesa, começou a tocar. Nome na tela: Renato. Ela olhou para mim assustada. Não atende. Mas... Beatriz, ele não merece sua atenção agora. O telefone parou de tocar. 2 segundos depois, tocou de novo. Peguei o telefone dela. Desliguei. Coloquei no modo avião. Pronto. Por hoje ele não existe. Ela respirou fundo. Obrigada. Comemos em silêncio. Ou melhor, eu comi. Ela fingiu que comia. Depois do jantar, ela subiu para o quarto. Eu fiquei na sala, sabendo que ela não ia dormir, sabendo que essa ia ser uma noite longa. E foi. Às 9, escutei ela chorando no quarto. Às 11, escutei ela andando de um lado para o outro. À meia-noite, ela desceu. Não consigo dormir. Eu sei. Sentei no sofá, dei tapinha do lado. Vem cá. Ela sentou, encostou a cabeça no meu ombro. Quer conversar? Não sei. Não sei o que falar. Não sei o que sinto. Tudo bem não saber. Você passou por muita coisa hoje. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou: Mãe, você acha que eu fiz certo? Saindo assim? Você não saiu. Eu te tirei de lá. É diferente. Mas você acha que foi certo? Olhei para ela. Para minha filha que tinha passado 2 anos sendo destruída aos poucos. Eu acho que foi a única coisa certa que aconteceu nesses 2 anos. Ela começou a chorar de novo. Mas se eu tivesse ficado, se eu tivesse tentado mais... Não. Parei ela. Não começa com isso. Você tentou. Tentou demais. Você se apagou, se anulou, se destruiu tentando. E não foi suficiente. Porque nunca seria suficiente. Não para ele. Como você sabe?
Porque homem assim não quer parceira, quer plateia, quer alguém que aplauda enquanto ele não faz nada. E quando você parou de aplaudir e começou a cobrar, ele virou contra você. Ela enxugou as lágrimas. Parece tão óbvio quando você fala assim. Sempre parece óbvio de fora. De dentro é um labirinto. Ficamos ali até de madrugada, conversando, chorando, às vezes só em silêncio, às vezes lembrando de coisas boas de antes dele aparecer, de quando ela era criança, de quando o pai ainda estava vivo. Quando o sol começou a clarear, ela finalmente dormiu no sofá, cabeça no meu colo. Eu fiquei acordada, olhando para ela, para minha filha que tinha voltado, não inteira ainda, mas tinha voltado. E eu ia fazer o que fosse necessário para ela não voltar nunca mais para aquele inferno. Na segunda-feira à noite, por volta das 9, a campainha tocou. Fui até a porta. Olhei pela câmera de segurança que tinha instalado anos atrás, quando assaltaram uma casa na rua de baixo. Era o Renato. Bêbado, cabelo bagunçado, camisa amassada, olhos vermelhos. A Bia veio atrás de mim. É ele? É. Mas você não vai falar com ele. Abri a porta. Fiquei na entrada, braços cruzados, bloqueando a passagem. Cadê minha esposa? Sua esposa não quer te ver. Ele tentou passar. Eu não deixei. Sou menor que ele, mas tive uma vida inteira trabalhando em fábrica. Não me mexo fácil. Você não tem direito de me impedir de ver ela. Tenho sim. Essa é minha casa. E ela não quer te ver. Ele ficou vermelho. Você destruiu meu casamento. Não. Você destruiu. Eu só mostrei a verdade. A Beatriz me ama. Ela vai voltar. A Beatriz te aguentava. Não é a mesma coisa. Ele levantou a mão. Por um segundo, achei que ia me bater. Mas ele não bateu. Só ficou ali, mão no ar, tremendo de raiva e frustração. Pode baixar a mão. E sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Vocês vão se arrepender. Eu vou processar vocês. Eu vou... Vai o quê? Contratar advogado com qual dinheiro? Você não consegue nem pagar seu almoço. O olho dele encheu de lágrima. De raiva, não de tristeza. Isso não acaba aqui. Para mim já acabou. Fechei a porta na cara dele. Encostei na porta por dentro, respirando fundo, mãos tremendo. A Bia estava no meio da sala, parada, pálida. Ele foi embora? Foi. Ela se sentou no sofá, cobriu o rosto com as mãos. Sentei ao lado dela. Ele não vai te machucar. Eu prometo. Ela assentiu. Mas eu vi o medo nos olhos dela. O medo que mulher que viveu com homem violento conhece. O medo que fica mesmo depois. Naquela noite, ela dormiu com a porta trancada. E eu dormi pouco, ouvindo qualquer barulho da rua. Na quinta-feira, meu filho Rodrigo veio em casa. Bateu na porta meio-dia. Mãe, cadê a Bia? Está aqui. Por quê? Ele entrou. Foi direto pro assunto. Mãe, o Renato apareceu na fábrica hoje. Meu sangue gelou. Apareceu como? Perguntando por ela, dizendo que precisava falar com ela. O seu Antônio mandou ele embora, mas ele ficou do lado de fora durante 1 hora, esperando. A Bia desceu da escada nesse momento. Tinha escutado. O rosto dela estava branco. Ele foi embora? Ela perguntou. Rodrigo acenou. Foi. Mas acho que ele vai voltar. Mãe, acho melhor você pedir uma medida protetiva. Olhei para Bia. Ela estava tremendo. Vamos fazer isso. Vamos ao fórum amanhã. Na sexta-feira fomos. Falamos com uma advogada especializada em violência doméstica. Ela ouviu tudo. Fez anotações. Vocês têm provas? Tenho mensagens. Mostrei o celular da Bia com as mensagens dele. As ameaças veladas. As cobranças. O histórico de ligações obsessivas. E tem mais. Tirei a pasta de documentos da bolsa, comprovantes de que ela sustentava tudo. E testemunhas. Funcionários que viram ele gritar com ela. A advogada acenou. Isso é mais do que suficiente. Vou pedir uma medida protetiva de urgência. Ele não vai poder chegar perto de vocês. A medida saiu em 72 horas. Segunda-feira de manhã, um oficial de justiça foi na casa dos Barreto notificar o Renato. Ele não podia chegar a menos de 200 metros da Bia. Nem ligar, nem mandar mensagem. Nada. Se descumprisse, ia preso. Quando a Bia recebeu a notícia, ela chorou. De alívio dessa vez. Acabou, mãe? Não.
Mas é o começo do fim. Uma semana depois, seu Antônio me chamou no escritório. Dona Carmen, ele está lá fora de novo. Meu estômago afundou. Onde? Do outro lado da rua, encostado num poste, olhando para cá. Fui até a janela, afastei a cortina. Era ele, Renato, parado, olhando fixo para o prédio da fábrica, braços cruzados, esperando. A Bia estava numa reunião no segundo andar. Não tinha visto. Peguei o celular. Liguei para a polícia. Tem um homem descumprindo medida protetiva. Ele está a menos de 200 metros da vítima. Passei o endereço. Desliguei. 15 minutos depois, uma viatura parou na frente da fábrica. Da janela, eu vi tudo. Vi os 2 policiais descendo. Vi eles atravessando a rua. Vi quando chegaram até o Renato. Vi ele tentando explicar, gesticulando. Vi quando os policiais mostraram o papel da medida protetiva. Vi quando colocaram ele na viatura. Ele olhou para cima, pro prédio, procurando alguém nas janelas. Eu não me escondi. Fiquei ali, olhando. Ele me viu. A viatura foi embora. Ele ia passar a noite na delegacia. Ia responder por descumprimento de medida protetiva. Naquela noite contei para Bia. O que você está sentindo? Ela demorou para responder. Alívio e tristeza. Não por ele, por mim. Por ter perdido 2 anos da minha vida com alguém assim. Você não perdeu. Você aprendeu. Aprendi o quê? A reconhecer. Da próxima vez, você vai ver os sinais antes. Ela assentiu devagar. Da próxima vez. Na terça-feira, fomos buscar as coisas dela no apartamento. Levei o Rodrigo e o Pedro, meu filho do meio que é advogado. Força de trabalho e força jurídica. Batemos na porta. Ninguém atendeu. A Bia tinha as chaves. Entramos. O apartamento era um lixo. Garrafas de cerveja vazias por todo lado. Roupa suja espalhada. Louça acumulada na pia. Cheiro de mofo e álcool. A Bia olhou ao redor, enojada. Ele destruiu tudo. Não destruiu. Só mostrou quem sempre foi. Recolhemos as coisas dela rápido. Roupa, documentos, livros, fotos, o vasinho de suculenta da janela da cozinha. Em 2 horas, esvaziamos a vida dela dali. Quando estávamos saindo com as últimas caixas, a porta se abriu. Era ele, Renato. Tinha acabado de chegar. Nos viu, viu as caixas. O rosto dele desmoronou. Vocês não podem entrar aqui. Isso é invasão. Pedro se adiantou. O apartamento está no nome dela. Ela tem todo o direito de recolher os pertences. E você tem uma medida protetiva. Não pode chegar perto dela. Sugiro que se afaste. Renato olhou para Bia. Ela desviou o olhar. Você vai se arrepender, Beatriz. Ninguém mais vai te querer. Você vai morrer sozinha. A Bia não respondeu. Só continuou caminhando em direção ao elevador. Não queria prolongar aquilo. Só queria sair dali. Eu parei na porta. Olhei para ele. Sabe qual é a diferença entre você e ela, Renato? Ele me olhou com ódio. Ela vai reconstruir a vida dela. Vai crescer. Vai ser feliz. E você? Você vai continuar sendo exatamente isso que você é. Um homem pequeno que precisa diminuir os outros para se sentir grande. Saí. Fechei a porta. Não elevador. A Bia segurou minha mão. Apertado. Obrigada, mãe. Eu apertei de volta. Descemos. Colocamos as caixas no carro. Saímos dali. E nunca mais voltamos. 6 meses depois do Dia das Mães. Novembro. A Bia estava diferente. Não curada, mas diferente. Mais leve. Como se tivesse tirado um peso invisível das costas. Ela tinha voltado a trabalhar direito. 5 dias por semana. Os funcionários a receberam bem. Ninguém perguntou muito. Só disseram: que bom que você voltou. Mas teve uma coisa que ela fez que me surpreendeu. Uma quinta-feira de manhã, ela apareceu na fábrica com o cabelo diferente. Tinha cortado, curto, na altura do ombro, e tinha parado de alisar. Os cachos tinham voltado, cheios, lindos, vivos. Quando ela entrou no meu escritório, levei um susto. Filha? Ela sorriu, tímida. O que você achou? Me levantei. Fui até ela. Segurei o rosto dela entre as mãos. Minha filha voltou. Ela começou a chorar. Dessa vez, de felicidade. Passei 2 anos alisando meu cabelo porque ele disse que cacheado era bagunçado, que não era elegante, que não era profissional.
Não quero mais ser o que ele queria que eu fosse. Abracei ela, apertado. Você é perfeita do jeito que é. Sempre foi. Naquela mesma semana, ela fechou o maior contrato da história da fábrica. Um condomínio inteiro em Florianópolis, 200 apartamentos, esquadrias de todos os ambientes. O engenheiro responsável pela obra era um homem chamado Tiago, uns 35 anos, educado, competente, respeitoso, divorciado, com uma filha de 6 anos chamada Manuela. Quando a Bia chegou em casa naquele dia, estava radiante. Mãe, fechei o contrato, abracei ela, sabia que você conseguiria. E sabe o que foi o melhor? O quê? O Tiago, o engenheiro. Ele me tratou com respeito, perguntou minha opinião sobre os projetos, valorizou minhas sugestões, não fez nenhuma cantada, não foi invasivo, só profissional, respeitoso. Ela parecia surpresa com isso. E eu percebi o quanto ela tinha se acostumado a ser desrespeitada, o quanto ela tinha normalizado o absurdo. Então é assim que um homem adulto age, ela disse, meio rindo, meio chorando. É assim que você sempre mereceu ser tratada. Ela ficou em silêncio, pensando. Ele é divorciado, mãe. Tem uma filha pequena, a Manuela. Ele deixou claro que ela é prioridade, que qualquer pessoa que entrar na vida dele vai ter que entender isso. Isso te incomoda? Não. Na verdade, eu admiro. Um homem que assume responsabilidade, que cuida, que não foge. O oposto do Renato em tudo. Nos meses seguintes, eles foram se aproximando. Primeiro eram só reuniões de trabalho, depois um café para discutir o projeto, depois um almoço, depois jantares que não tinham mais nada a ver com esquadrias. Quando ela me contou que estavam namorando, eu não me surpreendi. Só perguntei, você está feliz? Ela sorriu. Estou, mãe. Pela primeira vez em muito tempo. 8 meses depois do Dia das Mães, a Bia se mudou. Alugou um apartamento pequeno, perto da fábrica. Precisava do espaço dela. Precisava provar para si mesma que conseguia viver sozinha. Eu entendi. Apoiei. Ajudei na mudança. Mas toda semana ela aparecia para jantar. E toda semana eu via ela mais forte, mais inteira, mais ela. 1 ano depois do Dia das Mães. Maio. A Bia tinha vindo passar o fim de semana comigo. Fazia isso de vez em quando. Dizia que sentia falta de acordar na casa onde cresceu. 3 da manhã. Acordei com um barulho. Desci as escadas devagar. A luz da sala estava acesa. A Bia estava sentada no sofá, celular na mão, olhando para a tela. Cheguei perto. Ela não me viu. Olhei para o celular dela. Estava no contato do Renato. Dedo em cima do botão de ligar. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Não disse nada. Só sentei do lado dela, em silêncio. Ela olhou para mim, assustada, envergonhada. Mãe, eu não falei nada. Só fiquei ali. Ela olhou de volta para o celular, depois para mim. Às vezes eu penso, e se eu tivesse tentado mais? Eu continuei em silêncio, deixando ela falar. Às vezes eu acordo no meio da noite e penso que talvez a culpa fosse minha, que se eu tivesse sido melhor, mais bonita, mais paciente, mais alguma coisa. Você ia ligar para ele? Ela olhou para o celular, depois fechou a tela. Não, eu só precisava sentir que eu tinha a escolha, e escolher não ligar. Ela colocou o celular na mesa de centro, longe. A cabeça às vezes trai a gente, mãe. Eu sei que ele era horrível, eu sei que eu fiz certo em sair, mas de madrugada a cabeça esquece, e eu sinto falta do que podia ter sido, não do que era. Isso é normal, filha, faz parte da cura. Vai passar? Vai. Não completamente, mas vai ficando mais raro, mais fraco, até virar só uma lembrança que não dói mais. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos em silêncio até o sol nascer. Ela não ligou para ele naquela noite, nem em nenhuma outra. 1 ano e 4 meses depois do Dia das Mães. Setembro. A Bia estava no shopping com a Manuela, a filha do Tiago. Tinha levado ela para comprar um presente de aniversário. As duas tinham ficado próximas nos últimos meses. A menina chamava a Bia de Tia Bia e grudava nela toda vez que se viam. Estavam na praça de alimentação, comendo sorvete, quando a Bia viu. Do outro lado da praça, na fila de um fast food, uniforme vermelho, boné na cabeça,
crachá no peito. Renato, trabalhando de atendente, anotando pedidos, limpando bandeja. Magro, barba por fazer, olhar cansado. Parecia ter envelhecido 10 anos em um. Ele não a viu. A Bia congelou, mão no ar, colher de sorvete parada no caminho da boca. Tia Bia? Manuela puxou a manga dela. Tia Bia, você tá bem? Ela piscou. Olhou para a menina. Olhou de volta para o Renato. Ele continuava trabalhando, alheio, pequeno, derrotado. Tia Bia, vamos no carrossel? Ela respirou fundo. Olhou para Manuela, para a carinha animada da menina. Vamos, minha linda. Levantou, pegou a mão de Manuela e saiu, sem olhar para trás. Naquela noite ela me contou. Eu vi ele, mãe. Estava trabalhando num fast food no shopping. E o que você sentiu? Ela ficou em silêncio por um momento. Nada. 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 Literalmente nada. Ele estava ali, de uniforme, atendendo o cliente, e eu não senti raiva, não senti tristeza, não senti pena, não senti satisfação. Só nada. Como se fosse um estranho, alguém que eu nunca conheci. Eu sorri. Isso se chama cura, filha. Quando você olha para a pessoa que te machucou e não sente mais nada. Ela pensou. É estranho. Passei 2 anos achando que não conseguiria viver sem ele, que ele era tudo que eu tinha. E agora percebo que minha vida só começou de verdade quando eu saí. 2 anos depois do Dia das Mães. Maio. A Bia me ligou numa quarta-feira à noite. Mãe, preciso te contar uma coisa. A voz dela estava nervosa. O que foi? Pessoalmente. Posso ir aí? Claro. Ela chegou 1 hora depois. Sentou na sala, mexendo as mãos, inquieta. Fala, filha. Você está me assustando. Ela respirou fundo. O Tiago me pediu em casamento. Meu coração parou. O quê? Ela mostrou a mão esquerda. Tinha um anel. Simples, bonito, delicado, mas diferente do outro. Esse brilhava de verdade. Quando foi isso? Semana passada. Mas eu não quis te contar até ter certeza da minha resposta. E qual foi sua resposta? Ela me olhou, os olhos brilhando. Eu disse sim. Levantei. Abracei ela. Apertado. Você tem certeza? Tem certeza absoluta? Ela se afastou. Me olhou nos olhos. Tenho, mãe. Eu sei que parece rápido, mas eu aprendi muito nesses últimos 2 anos. Aprendi a diferença entre amor e necessidade, entre companhia e prisão, entre respeito e controle. E o Tiago, ele é diferente. Ele me respeita, me valoriza, me escuta, não quer me mudar, não quer me controlar, só quer estar comigo. E você? Como você se sente? Ela sorriu. Eu me sinto eu mesma, pela primeira vez em muito tempo. Não preciso fingir, não preciso me apagar. Posso ser quem eu sou. E ele gosta de quem eu sou. E a Manuela? O sorriso dela se abriu ainda mais. Quando o Tiago contou para ela, sabe o que ela perguntou? Agora a tia Bia vai ser minha mãe de verdade? Meus olhos encheram de lágrimas. Tem mais uma coisa. Fala. Ela me olhou, meio envergonhada. Eu quero que você caminhe comigo até o altar. Comecei a chorar. Claro que eu quero. Eu vou estar ao seu lado sempre. Maio. 3 anos depois do Dia das Mães. Fazenda em Jaraguá do Sul. A mesma cidade onde ela tinha conhecido o Renato. Mas dessa vez era diferente. Tudo era diferente. Ar livre. Flores por todos os lados. Sol brilhando. Céu azul. Pássaros cantando. A Bia estava linda. Vestido simples, branco, com renda delicada. Cabelo cacheado solto. Natural. Livre. Sorriso verdadeiro. Manuela estava do lado, de vestidinho de dama de honra, segurando uma cestinha de pétalas. Radiante. Quando chegou a hora, a música começou a tocar. A Bia me olhou. Pronta, mãe? Pronta! Ela pegou meu braço. Entramos juntas. Caminhamos pelo corredor de flores. Todo mundo ficou em pé, mas eu só tinha olhos para ela, para minha filha, para a mulher que ela tinha se tornado. No meio do caminho, ela apertou meu braço. Obrigada, mãe, por tudo, por nunca ter desistido de mim. Eu nunca desistiria de você. Nunca. Chegamos no altar.
Tiago estava lá, sorrindo, olhos úmidos de emoção, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Eu soltei o braço dela, segurei o rosto dela entre as mãos, olhei nos olhos dela. Seja feliz, minha filha. Você merece. Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Me afastei. Sentei na primeira fileira. A cerimônia começou. O juiz de paz falou de amor, de respeito, de parceria, de escolha. E quando perguntou, Beatriz Souza, você aceita Tiago como seu esposo? Ela respondeu, voz firme, clara, sem hesitação. Eu aceito. A festa foi linda, simples, íntima, só quem realmente importava. No final da noite, sentei num banco do jardim, observando todo mundo dançando, a Bia dançando com o Tiago, a Manuela rodando entre os dois, todos rindo, felizes. A Bia me viu, veio até mim. Cansou, mãe? Um pouco, mas é cansaço bom. Ela sentou ao meu lado. Mãe, eu preciso te agradecer de novo. Não precisa, preciso sim. Você me salvou. Naquele dia das mães, quando você levantou e disse a verdade, você me salvou. Se não fosse você, eu ainda estaria lá, sendo destruída, desaparecendo. Eu segurei a mão dela. Você se salvou, filha. Eu só mostrei a porta. Você que teve coragem de atravessar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu te amo, mãe. Mais do que você pode imaginar. Eu também te amo, minha filha. Mais do que as palavras conseguem dizer. Ficamos ali, mãe e filha, sobreviventes, vencedoras. E eu soube, naquele momento, que tinha valido a pena. Todo o sofrimento, todo o medo, toda a luta, toda a espera. Porque minha filha estava viva, de verdade viva. E eu estava em paz. Se você está ouvindo essa história e está vivendo algo parecido, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está louca. O que você sente é real. As coisas que te machucam não são frescura nem exagero. E você não precisa continuar. Eu sei que é difícil. Eu sei que dá medo. Eu sei que você pensa no que vão dizer, no que vai perder, em como vai ser. Mas do outro lado, existe vida. Existe paz. Existe você de novo. Minha filha quase desapareceu dentro de um casamento que a destruía. Mas ela saiu. E hoje ela está viva, de verdade viva, pela primeira vez em muito tempo. Se você precisa de ajuda, procura. Fala com alguém. Liga para uma amiga, para sua mãe, para um irmão. Liga para o CVV 188, para o 180. Para qualquer pessoa que possa te ouvir. Você merece ser amada de verdade. Você merece respeito. Você merece paz. E nunca, nunca é tarde demais para recuperar sua vida. Que Deus abençoe vocês. Se essa história tocou você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia uma mulher, uma lição de vida.